Bom, prezados estudantes, eu sou o professor Roberto Irineu. Dando continuidade a essa questão de como as células obtêm energia através do meio, nós vamos falar sobre metabolismo energético. E quando a gente fala de metabolismo energético, nós estamos falando de um conjunto de reações químicas que estão voltadas aí para extração de energia do meio, seja através da conversão da energia luminosa em energia potencial química, que vai ser armazenada nas moléculas chamadas de ATP, ou através de retirada, extração da energia acumulada nas ligações covalentes que formam aí as moléculas orgânicas e posterior armazenamento dessa energia na molécula de ATP. Então nós estamos falando, então quando a gente fala de metabolismo energético, nós estamos falando justamente de como as células obtêm energia, armazenam essa energia temporariamente e utilizam essa energia para a realização de reações que a gente chama de reações endergônicas, reações que envolvem ali gasto energético da célula. Bom, para nós contextualizarmos, nós temos que o metabolismo oxidativo energético ele compreende dois objetivos. Ou objetivos de biosintetizar ou objetivo de degradar moléculas. No caso, as reações químicas voltadas para a degradação de moléculas, elas são chamadas de catabolismo, e o objetivo da degradação dessas moléculas é justamente recuperar as substâncias que formam unidades precursoras, ou, através da quebra de ligação de uma determinada substância, extrair energia dessa substância para posterior armazenamento em moléculas de ATP. Essas reações de degradação de substância elas são chamadas de catabolismo. Então, o catabolismo, nós vamos verificar, por exemplo, no nosso caso, ele inicia na ingestão dos alimentos. Então, esses alimentos eles possuem nutrientes. Esses nutrientes, na verdade, são agregados de moléculas orgânicas, e à medida que essas moléculas orgânicas vão passando pelo trato intestinal, elas vão sendo quebradas nos seus precursores, nas suas unidades precursoras. Lembrando que esses nutrientes são formados por macromoléculas. Então, nós temos ali as proteínas, nós temos ali o triglicerídeo, e nós temos ali amido. Então, essas macromoléculas, elas, a partir do momento que são submetidas às enzimas digestórias, elas têm lá suas ligações químicas quebradas, e nós vamos ter os precursores. Nós vamos ter, a partir das proteínas, os aminoácidos, a partir dos triglicerídeos, os ácidos graxos e o glicerol. E a partir desses polímeros de carboidratos, amido, por exemplo, nós vamos ter lá a liberação das glicoses. A partir desse momento, esses nutrientes, essas moléculas, elas vão agora ser carregadas até as células, e nas células elas agora podem serem utilizadas como combustíveis energéticos. Então, como modelo, que é o que nós vamos ver, a glicose, a partir do momento que a glicose entra na célula, as ligações covalentes que formam lá a molécula da glicose vão ser quebradas. Na presença do gás oxigênio, ela vai ser completamente convertida em gás carbônico e água, e nesse processo catabólico de quebra, nós vamos ver que a energia liberada das ligações químicas, lembrando que a gente já viu que a energia ela pode ser armazenada na forma potencial nas ligações químicas, à medida que essa energia ela é liberada, parte dela é utilizada para ser armazenada nas ligações químicas que vão formar o ATP, ou seja, o trifosfato de adenosina. Então, no catabolismo, geralmente nós temos a quebra de moléculas complexas em moléculas simples com liberação de energia. Nós vamos ver que é termodinamicamente favorável por aqueles fatores que também já foram falados, ou seja, quando nós analisamos a quantidade de energia presente nas ligações químicas dos produtos, ela é menor do que a energia que estava acumulada nas ligações químicas dos reagentes que deram origem a esses produtos. Então, é um processo termodinamicamente favorável, com liberação de energia, e no catabolismo nós retiramos aí a energia para geração de ATP. Bom, mas o catabolismo ele vai se subdividir em respiração e em fermentação. E qual é a diferença entre eles? Na respiração, nós vamos ter lá que há a utilização de cadeia transportadora de elétron, enquanto que na fermentação não há a utilização da cadeia transportadora de elétron, que está presente na membrana, na mitocôndria, e, portanto, a fermentação é exclusivamente anaeróbica. E ali nós vamos verificar que
essa glicose, quando ela é quebrada, ela vai gerar produtos que ainda têm energia armazenada, que pode ser utilizada. Então, o resultado de uma fermentação é uma molécula orgânica, e essa molécula orgânica acaba sendo a aceptora final de elétrons que foram extraídos através da quebra da glicose no processo de glicólise. Quando a gente fala de respiração, a respiração vai ter a glicólise como uma primeira etapa do processo oxidativo. Por quê? Imediatamente a glicólise, nós vamos ter a formação do ácido pirúvico ou piruvato. O piruvato vai penetrar na mitocôndria. Esse piruvato vai ser convertido num grupo acetil, que vai ser carregado pela acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A entrega esse radical acetil a uma sequência aí de reações que vão converter esse acetil, esse grupo acetil, em gás carbônico, e nesse processo existe aí a extração de mais elétrons, formando mais moléculas de NAD reduzido. Esse NAD reduzido agora vai entregar aí esses elétrons a uma sequência de proteínas que faz parte do que se chama de cadeia transportadora de elétron. E esses elétrons vão passar de membro a membro nessa cadeia até que o último membro transfira esses elétrons para o receptor final. Então, quando a gente fala de respiração, está envolvendo todo esse processo, incluindo a utilização, e aí é o marcador diferencial, da cadeia transportadora de elétron. Agora, quem é o aceptor final? Se for o gás oxigênio, nós estaremos diante de uma respiração aeróbica. Se for uma outra molécula que não é o oxigênio, ou seja, um nitrato, um nitrito, nós estaremos diante de uma respiração do tipo anaeróbica. Mas tanto a respiração quanto a fermentação faz parte de um sistema de reações químicas que nós denominamos de catabolismo, onde moléculas complexas são quebradas e transformadas em moléculas mais simples, com liberação de energia, sendo que o objetivo final do catabolismo nesse aspecto é utilizar parte dessa energia na formação de moléculas de ATP. Em última análise, armazenar a energia extraída dos compostos orgânicos nas ligações químicas existentes ali na molécula de ATP, principalmente onde nós temos os fosfatos ligados. Agora, quando nós falamos do anabolismo, o anabolismo pertence a uma classe de reações químicas que objetivam a geração de moléculas complexas. Nesse caso aqui em específico, como nós estamos falando do contexto energético, nós não vamos nos referir à construção das biomoléculas existentes na célula e constrói as células, ou seja, proteína, polímeros de carboidratos e fosfolipídio de membranas. Nós estamos focando aqui na questão de como a célula obtém energia do ambiente. Nesse aspecto, quando nós falamos de anabolismo, existem dois tipos aí de reações que caracterizam aí esse processo anabólico, que seria a fotossíntese e a quimiossíntese. Na fotossíntese, o que nós temos? Nós temos, na verdade, a conversão da energia luminosa em energia química, presente ali nas ligações do ATP que vai ser formado. Mas então a fotossíntese, o que ela vai fazer? Ela tem por objetivo a conversão de gás carbônico e água em carboidratos. Então a gente vai partir de moléculas simples para transformar isso em uma molécula mais complexa. Nesse aspecto, essa reação é anabólica, é uma reação endergônica, porque se nós avaliarmos a energia presente, a energia potencial química presente nas ligações químicas do carboidrato formado, vai ser muito maior em termos de quantidade do que a energia que está presente ali nas ligações químicas dos compostos que deram origem, nos compostos reagentes, no caso a água e o gás carbônico. É óbvio que a fotossíntese subdivide-se em duas etapas, isso também já foi falado, e nós verificamos que a primeira etapa é justamente esse processo de conversão da energia luminosa em ATP. E o que significa isso? Energia potencial química que está presente nas ligações do ATP. Parte desse ATP é utilizado pela célula para converter o gás carbônico em carboidrato. E com isso você tem a água participando, porque a água vai doar hidrogênio a esse gás carbônico. E aí, a partir disso, nós vamos ter a conversão acontecendo. Então, no processo anabólico, nós temos justamente essa questão de ser um processo que requer energia. Então, nós vamos partir aí para a construção de moléculas complexas a partir de energia que foi introduzida nesse sistema. Quimiossíntese é porque, ao invés de utilizarmos aí a energia luminosa, no caso dos fotossintéticos, e será utilizado aí a energia presente nas ligações químicas de moléculas
simples. Então, será utilizada a energia presente nas ligações químicas de moléculas simples, como, por exemplo, o sulfeto de hidrogênio. Então, o sulfeto de hidrogênio, nós temos lá o enxofre associado a dois átomos de hidrogênio. A quebra dessas ligações químicas vai fazer com que haja aí o fornecimento da energia necessária para converter gás carbônico nas macromoléculas presentes aí nesses micro-organismos bacterianos. Então, nós temos aqui o resumo que esse metabolismo oxidativo energético pode ser classificado em anabolismo e catabolismo. O nosso foco será as reações catabólicas para obtenção de energia do tipo respiração e fermentação. Então, nós vamos continuar. Quando a gente fala de metabolismo oxidativo, nós estamos focando aqui na degradação de moléculas e nós vamos utilizar como modelo a glicose. Então, nós temos lá a subdivisão em respiração e em fermentação. Nós vamos apresentar, será apresentado aqui inicialmente o metabolismo oxidativo que envolve a respiração, então a utilização das cadeias transportadoras de elétrons, e a partir disso nós focaremos na fermentação. Mas percebam o seguinte, quando nós falamos de metabolismo energético aeróbico, nós estamos falando de um metabolismo onde há a degradação dessas moléculas orgânicas, no caso aqui a glicose, e na presença de gás oxigênio. Então, nós vamos verificar que os elétrons que estão sendo extraídos da glicose, lembrando que nós estamos falando também de reações do tipo oxirredução, e, portanto, envolve aí a extração de elétrons de uma substância e a transferência desses elétrons por um aceptor, e esse aceptor final no metabolismo aeróbico é o gás oxigênio. Então, nesse processo de glicose, de metabolismo oxidativo da glicose, do tipo aeróbico, nós vamos perceber isso, a extração de elétrons da glicose e a transferência desses elétrons no final para o gás oxigênio. Óbvio que isso não se dá de forma instantânea, mesmo porque a liberação da energia seria tão alta que seria teria ali um rendimento muito ineficiente no processo de captação de parte dessa energia para a produção de ATP, o armazenamento pela célula, em ligações químicas. Então, o que nós percebemos é que o processo catabólico aeróbico, ele envolve diversas etapas. E, no caso, a gente pode identificar 3 etapas principais. A primeira etapa é chamada de glicólise. A glicólise ela vai ocorrer no citoplasma. E a glicólise, na verdade, é um conjunto de reações químicas que objetivam quebrar a glicose. Então, a glicose é um composto de 6 carbonos, vai ser quebrado em 2 compostos de 3 carbonos cada, que são chamados de ácido pirúvico ou piruvato. Então, nós temos aqui na glicólise uma sequência de 10 reações que objetivam a conversão da glicose em ácido pirúvico ou piruvato, e com isso você tem a extração de elétrons que vão ser carregados por moléculas chamadas de NAD, lembrando que o NAD é uma molécula aceptora de elétron, é um aceptor intermediário, na verdade está recuperando esses elétrons para a posterior entrega desses elétrons à cadeia transportadora de elétron. Então, o NAD, você tem no processo da glicólise a formação de NAD e também a formação líquida de 2 moléculas de ATP. E a partir desse momento, o piruvato ele vai agora entrar na mitocôndria e ele vai ser transformado no grupo acetil, que vai ser carregado pela acetilcoenzima A. Então a gente sintetiza essa reação de conversão do ácido pirúvico em acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A vai fazer o quê? Ela vai entregar esse grupo acetil a uma sequência de reações, que no total são 8 reações, que são chamadas de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, que vai converter esse grupo acetil em gás carbônico. Então, nesse ciclo de Krebs, nós vamos ter a conversão desse grupo acetil em gás carbônico e, com isso, nós vamos ter a formação de mais NAD reduzido, ou seja, os elétrons extraídos desse processo vão ser carregados pela molécula NAD. E, além disso, nós temos aí a formação de uma única molécula de GTP, que equivaleria ao nosso ATP, certo? Mas o objetivo principal do ácido cítrico é formar mais moléculas de NAD reduzido, através da extração de elétron e a conversão agora sim total dessa glicose em gás carbônico e água. Essas moléculas de NAD reduzido, ou seja, moléculas de NAD que transportam hidrogênio, vão ser encaminhadas para a cadeia transportadora de elétron. A cadeia transportadora de elétron ela fica situada na membrana mitocondrial interna
E essa cadeia ela vai recepcionar esses elétrons e vai transferir esses elétrons de membro a membro, até que o último membro entrega esse elétron ao gás oxigênio, convertendo esse oxigênio em água. Então, nós temos aqui a redução desse gás oxigênio em água através de uma prévia transferência desses elétrons extraídos do processo de degradação da glicose em gás carbônico na cadeia transportadora de elétrons. E quando isso acontece, a gente verifica o seguinte, que à medida que o elétron é transportado de membro a membro da cadeia transportadora de elétron, nós temos que há ali o bombeamento de prótons de hidrogênios para o espaço intermembrana. E esses prótons de hidrogênio acumulados, eles acabam ali formando um potencial de difusão, ou seja, há ali uma tendência desses prótons de hidrogênio de retornar à matriz mitocondrial, e essa energia potencial acumulada de difusão ela é aproveitada por uma proteína chamada ATP sintase. A ATP sintase também está localizada na membrana mitocondrial interna e é a ATP sintase que vai converter as moléculas de ADP mais fosfato inorgânico em ATP. Ou seja, a ATP sintase ela vai pegar um fosfato inorgânico, associá-lo à molécula de ADP e restaurar assim o ATP. E com isso você tem, na verdade, em síntese, que toda essa energia extraída da degradação da glicose sendo convertida em ATP. Então essas seriam as subdivisões que nós vamos estudar etapa por etapa agora, do metabolismo oxidativo aeróbico. No aeróbico, o aceptor final é o gás oxigênio. E no anaeróbico, que utiliza também a cadeia transportadora de elétron, nós vamos ter como aceptor final de elétron uma molécula que não é o gás oxigênio, podendo, por exemplo, ser nitrito ou nitrato. Quando a gente fala de respiração, nós estamos falando de todo esse processo, independente de quem seja aí o aceptor final de elétron. Agora, quando a gente fala de fermentação, a fermentação exclusivamente utiliza-se apenas da glicólise. Então, nós vamos ter a formação do piruvato e o piruvato vai ser convertido numa molécula orgânica, ponto. Até o momento é isso que a gente precisa saber. Então, nós vamos começar falando primeiro da caracterização morfológica da mitocôndria. Por quê? Na mitocôndria que ocorrem ali eventos chaves nesse processo de respiração aeróbica, nesse processo de metabolismo oxidativo aeróbico. Então, nós vamos ver que a glicólise ela é realizada no citoplasma, temos a formação do ácido pirúvico. O ácido pirúvico, no caso aí do metabolismo oxidativo aeróbico ou anaeróbico envolvendo a respiração, esse ácido pirúvico ele vai ser agora direcionado para o interior da mitocôndria. Então, nós temos que entender quais são as estruturas que compõem a mitocôndria para nós identificarmos a localização de determinadas reações químicas. Por exemplo, a conversão do ácido pirúvico em grupo acetil ou acetil coenzima A posterior utilização desse grupo acetil no ciclo do ácido cítrico e, finalmente, onde ocorre aí a formação do ATP utilizando a cadeia transportadora de elétron. Então, a mitocôndria ela é uma organela presente nos citoplasmas, né, das células eucarióticas. Ela compõe-se de duas membranas. Então, nós temos a membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna. Entre essas membranas, nós temos um espaço intermembranal. E esse espaço aqui, delimitado pela membrana mitocondrial interna, é a matriz mitocondrial. Então, observem que nós temos duas membranas e nós vamos ter dois compartimentos. Nós temos a membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna, e nós temos dois compartimentos, o espaço intermembrana e também a matriz mitocondrial. Bom, aqui na matriz mitocondrial que nós vamos ter o recebimento aí do ácido pirúvico, a conversão desse ácido pirúvico em acetilcoenzima A e posterior entrega desse grupo acetil ao ciclo do ácido cítrico. Então, o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico vai ocorrer na matriz mitocondrial. Os NAD formados, ou seja, os NAD reduzidos, eles vão agora para a cadeia transportadora de elétrons, que está presente aqui
na membrana mitocondrial interna, não só os NADs que foram formados através do ciclo do ácido cítrico, mas também os NADs que vieram lá do processo de quebra da glicose na glicólise. Então eles vão ser entregados aqui à cadeia respiratória, esses elétrons vão passar e ali você vai ter o oxigênio, o gás oxigênio recebendo esses elétrons. E nesse processo de transferência de elétron membro a membro da cadeia transportadora, nós vamos ter ali o acúmulo de prótons de hidrogênio no espaço intermembrana. Isso forma aí um potencial de difusão e essa energia é aproveitada aí pela ATP sintase, ou seja, a ATP sintase é a única proteína que permite a volta, o retorno desses prótons de hidrogênio para a matriz mitocondrial. Então ela aproveita essa energia para sintetizar ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, certo? Bom, então a primeira etapa aí de oxidação das moléculas orgânicas, no contexto do metabolismo oxidativo aeróbico, é a glicólise. Então nós vamos perceber que a glicólise é um composto de carboidrato tendo a presença de 6 carbonos, e a gente vai perceber que nós temos ali que esses carboidratos eles vêm da dieta, eles acabam se acumulando no meio extracelular e eles só vão entrar na célula a partir de um acionamento prévio. Então nós temos o receptor de insulina, a glicose ativa esse receptor de insulina, a ativação desse receptor de insulina induz a célula a encaminhar os seus transportadores de glicose à superfície. E com isso agora você tem um portão lá presente na membrana plasmática que permite a entrada da glicose. A glicose entrou, ela vai ser submetida a um processo chamado de glicólise. Nós temos aqui as duas representações da glicose. A glicose ela pode interagir de forma intracadeia, formando essa molécula aqui de cadeia fechada, onde nós percebemos a presença do carbono 1, 2, 3, 4, 5 e o carbono 6. É interessante nós estudarmos esse território. Então nós temos o carbono 1, é aquele carbono que vem imediatamente após o oxigênio. Nós temos o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5 e o carbono 6, certo? Essa é a forma cíclica da glicose. Então a primeira etapa do metabolismo oxidativo aeróbico envolvendo aí a respiração é a glicólise. A glicólise, na verdade, é um processo de reação química, onde nós temos aí 10 reações químicas em sequências, onde o produto de uma primeira reação é o substrato para a próxima enzima, nesse encadeamento de reações. E nós vamos verificar que o objetivo da glicólise é converter a glicose em ácido pirúvico, tendo como rendimento líquido 2 moléculas de ATP e mais NADs na forma reduzida. Então a glicólise ela é subdividida em 2 etapas. A primeira etapa ela é dita preparatória, ou seja, nessa primeira etapa nós vamos ter a conversão da glicose em gliceraldeído 3-fosfato. Bom, e a segunda etapa ela é chamada de compensatória. Por quê? Porque na preparatória nós temos o investimento de 2 moléculas de ATP. Então há o gasto ali de 2 moléculas de ATP e essas moléculas de ATP elas vão ser restituídas na fase compensatória. Porque na fase compensatória nós vamos ter a produção de 4 moléculas de ATP, então o rendimento líquido final da glicólise, na verdade, corresponde aí a 2 moléculas de ATP. Além disso, os elétrons que vão ser extraídos, eles vão ser, entre aspas, armazenados temporariamente na molécula NAD. Então também nós temos a formação de moléculas NAD reduzida. Então nós vamos aqui destrinchar essa reação. Eu acho que o entendimento dessa reação em termos de sequência é importante para nós compreendermos o que é um metabolismo, uma reação metabólica ou uma sequência de reações metabólicas que faz parte ali de um sistema metabólico. E ao mesmo tempo nós vamos entender de fato a diferença entre o processo de fermentação, o processo de respiração, justamente por compreendermos aqui os processos que estão envolvidos na glicólise, como a formação do ácido pirúvico no final, a formação de NAD e a formação líquida de 2 moléculas de ATP. Tudo se inicia com a glicose. A glicose entra na célula, essa glicose ela é imediatamente fosforilada, e aí nós temos 2 objetivos. A fosforilação ela vai ser um substrato para as reações subsequentes, óbvio, mas a fosforilação da glicose impede que essa glicose retorne para o meio externo. Então, é uma forma de sequestrar
a glicose, porque não existe nenhuma proteína na membrana plasmática que seja capaz de transportar glicose fosfatada. Essa reação ela é feita pela exoquinase. O termo quinase significa que é uma enzima que transfere fosfato. E se nós observarmos aqui, nós vamos entender o seguinte, que o doador desse grupo fosforil, desse grupo fosfato, é justamente uma molécula de ATP. Então, no processo de conversão da glicose em glicose 6-fosfato, nós temos o gasto de uma molécula de ATP. Então, posteriormente, a formação da glicose 6-fosfato, nós vamos verificar que essa glicose 6-fosfato ela vai ser convertida em frutose 6-fosfato. Então existe uma enzima, a fosfoglicose isomerase, que ela faz essa conversão. Lembrando que a frutose também é um carboidrato de 6 carbonos, certo? Então nós vamos verificar que enquanto a glicose é um aldeído, ou seja, esse grupo carbonilo aqui, onde o carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio, e o outro ligante seria o hidrogênio, estão na extremidade, nós vamos verificar que a frutose é uma cetona, onde o grupo carbonilo está internalizado na cadeia, ou seja, ele é intracadeia. Então, essa reação aqui, na verdade, é uma reação de conversão de uma forma de apresentação desse carboidrato de 6-carbônico numa outra forma, numa outra função química. Então, nós temos aqui a frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato ela vai ser novamente fosforilada. Então, nós vamos ver aqui a fosfofrutoquinase. A fosfofrutoquinase ela vai extrair aí, vai transferir um fosfato, um grupo fosforil do ATP para a frutose 6-fosfato, formando agora a frutose 1,6-bifosfato. Então, a frutose 1,6-bifosfato ela vai ter a presença de um fosfato tanto no primeiro carbono quanto no carbono 6. Então, agora nós temos aqui uma molécula, a produção de um intermediário nesse processo de glicólise, que apresenta 2-fosfato. E é esse intermediário que vai ser clivado. Então, a frutose 1,6-fosfato ela vai ser clivada, gerando 2 compostos orgânicos, cada um agora apresentando 3 carbonos. Então, essa é a etapa de clivagem da glicose que vai dar origem ao nome glicólise. Então, nós temos a formação aqui do glicerol-aldeído 3-fosfato e da dihidroxacetona fosfato. É interessante que a dihidroxacetona fosfato ela vai ser convertida em glicerol-aldeído 3-fosfato porque o substrato agora utilizado para a formação do ácido pirúvico é o glicerol-aldeído 3-fosfato e não a dihidroxacetona. Então, nós temos aqui uma enzima chamada triose-fosfato isomerase. Ela vai converter essa função aqui, que é uma cetona, em uma função de aldeído, ou seja, o glicerol-aldeído 3-fosfato. Bom, então nessa primeira etapa, ela é chamada de etapa preparatória, onde nós vemos aqui que há aí o consumo de 2 moléculas de ATP e a formação de um carboidrato de 3 carbono, na verdade são 2 moléculas de carboidrato de 3 carbonos, cada qual fosforilada. E é essa molécula aqui, correspondendo ao glicerol-aldeído 3-fosfato, que vai ser utilizada nos processos subsequentes, que vai ter o objetivo de converter esse glicerol-aldeído em uma molécula de ácido pirúvico ou piruvato. Então aqui eu tenho a síntese dessa etapa preparatória da glicólise, onde eu tenho a conversão da glicose em uma molécula de 3 carbonos, glicerol-aldeído 3-fosfato, e nós vamos verificar que nessa etapa nós temos o consumo de 2 moléculas de ATP, onde o ATP acaba sendo esse doador de grupo fosforil, onde esse ATP acaba sendo o doador do fosfato, que vai aí fosforilar intermediários nesse processo de glicólise. E quando nós temos a formação da frutose 1,6-bifosfato, nós temos aqui a etapa da clivagem, uma enzima chamada aldalose, é a enzima responsável por converter esse composto intermediário de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, ou seja, em 2 moléculas que são carboidratos de 3 carbonos, cada molécula aí fosforilada. E nós vimos também que as etapas subsequentes, que correspondem à etapa compensatória da glicólise, ela vai utilizar o glicerol-aldeído 3-fosfato. Então, nós vamos ter a conversão da dihidroxiacetona fosfato em glicerol-aldeído 3-fosfato para reações posteriores. Bom, essa segunda etapa ela é caracterizada, então, pela conversão do glicerol-aldeído 3-fosfato em piruvato, em ácido pirúvico.
Nesse processo, nós vamos ter aí a extração de elétrons desse carbono, desse carboidrato de 3 carbonos, para redução de moléculas de NAD. Então, NAD vão transportar temporariamente esses elétrons que são extraídos, e também nesse processo nós vamos ter a formação de 4 moléculas de ATP. E aí, nesse sentido, nós temos um rendimento líquido de 2 moléculas de ATP. É interessante que a fase compensatória ela vai ali caracterizar um processo de formação de ATP que ocorre em nível de fosforilação de substrato, ou seja, determinados intermediários vão ser fosforilados, então eles vão ser carreadores temporários desse grupo fosforil, e eles vão agora transferir esse grupo fosforil para moléculas de ADP. Então existe aqui na fase compensatória a formação de moléculas de ATP através da transferência de radicais fosfatos de grupos intermediários, de compostos orgânicos intermediários da glicólise nessa fase compensatória. E ali nós vamos denominar esse processo de formação de ATP de fosforilação em nível de substrato. Então, finalizando, nós vamos ter ali a formação de 4 moléculas de ATP, lembrando que foram gastas 2 moléculas de ATP na fase preparatória. Com isso, nós temos um rendimento líquido de 2 moléculas de ATP. Então, inicialmente, nós temos aí o glicerol-aldeído 3-fosfato. Nesse glicerol-aldeído 3-fosfato, ele vai ser fosforilado, e nesse processo de fosforilação vão ser extraídos elétrons dessa molécula. Então, o glicerol-aldeído 3-fosfato vai ser convertido em bifosfoglicerato. Esse bifosfoglicerato ele vai apresentar aí 2 moléculas de fosfato, lembrando que esse fosfato aqui ele foi retirado de fosfato inorgânicos livres do citoplasma. Então aqui eu não tenho consumo de ATP. Na verdade, nesse processo de conversão do glicerol-aldeído 3-fosfato em bifosfoglicerato, eu tenho ali a extração, a captura de um fosfato, de um grupo fosforil que está livre no citoplasma, e agora eu tenho aqui a formação de uma molécula orgânica altamente energética e é capaz de transmitir ou de transferir esse grupo fosfato para uma molécula de ADP. Nesse processo aqui foram extraídos elétrons, e esses elétrons eles foram transferidos para o NAD, reduzindo o NAD. Bom, então agora nós vamos para outra reação, onde esses bifosfogliceratos eles vão ser agora transmissores desse grupo fosforil para uma molécula de ADP. Então nós vamos perceber aqui que esse grupo fosforil ele vai ser transferido para uma molécula de ADP, e com isso você vai ter ali a formação de uma molécula de ATP, e esse como produto nesse intermediário nós vamos ter o fosfoglicerato. Então o fosfoglicerato ele é um intermediário resultante dessa etapa da glicólise na fase compensatória, que corresponde aí à reação 7, onde nós vamos ter a transferência desse grupo fosforil para uma molécula de ADP, e quando nós verificamos, nós agora vamos ter um intermediário que, ao invés de ter dois radicais fosfato, ele apresenta apenas um radical fosfato. Então, na reação subsequente, nós temos aqui a molécula 3-fosfoglicerato sendo convertida numa molécula 2-fosfoglicerato. Então, nós vamos perceber aqui que esse grupo fosforil remanescente, ou seja, que ficou no fosfoglicerato, ele vai ser transferido do carbono 3 para o carbono 2, formando assim a molécula 2-fosfoglicerato. E a 2-fosfoglicerato, ela vai agora passar por uma reação onde vai ser extraída uma molécula de água. Então, essa 2-fosfoglicerato ela vai ser convertida agora em fosfenolpiruvato. E o fosfenolpiruvato é uma molécula com alta capacidade de transferir esse grupo fosforil que está ali presente no carbono 2. Então, o que nós vamos verificar agora é o seguinte, que esse fosfenolpiruvato ele vai transferir esse grupo fosforil para uma nova molécula de ADP. E aí essa molécula de ADP ela vai ser convertida em ATP. E esse fosfenolpiruvato, nesse processo de extração desse grupo fosforil, ele é convertido em piruvato. Então nós vamos ter aqui a conversão do fosfenolpiruvato em piruvato.
E nesse processo, que é o último dessa reação de glicólise, nós temos ali a transferência desse grupo fosforil para uma molécula de ADP, formando aí um ATP. Lembrando que nessa fase compensatória, nós estamos ali partindo de duas moléculas glicerol-aldeído. Então essas moléculas glicerol-aldeído 3-fosfato, elas vão agora ser convertidas em piruvato, e nesse processo nós vimos que existe aí a formação de intermediários metabólicos ou de compostos orgânicos fosforilados com alta capacidade de transferir esses grupos fosforilos para uma molécula de ADP. Lembrando que essas fosforilações elas foram realizadas através da captura de um grupo fosforil e inserção num desses intermediários. E com isso nós vamos ter ali, aqui nessa fase compensatória, a formação na verdade, de 4 moléculas de ATP no final das contas, partindo aí dessas duas moléculas glicerol-aldeído 3-fosfatos iniciais. Então, no término da glicólise, o que nós temos? Nós temos a formação de duas moléculas NAD reduzido, duas moléculas de piruvato, duas moléculas de ATP e duas moléculas de água. A glicólise ela vai se constituir na única etapa de formação de ATP nos processos de fermentação, porque ali não tem a questão ali da utilização da cadeia transportadora de elétrons. Nós vamos verificar que essas duas moléculas de piruvato, agora no metabolismo oxidativo aeróbico ou anaeróbico, envolvendo a respiração, elas vão para a matriz mitocondrial e vão ser convertidas em acetilcoenzima A. E esses NAD formados, eles vão para a mitocôndria e vão fornecer esses elétrons à cadeia transportadora de elétrons. Então, nós temos aqui que comentar sobre o destino do piruvato. Por quê? Após a formação do piruvato, esse piruvato ele pode ser fermentado, então ele vai ser convertido ou em lactato ou em etanol, através da fermentação alcoólica ou fermentação láctica. O processo de fermentação ele vai ter apenas a glicólise como etapa de formação de ATP. Então, nós temos ali na fermentação a ocorrência desse processo em condições anaeróbicas, mas na presença do gás oxigênio, nós vamos ter a conversão desse piruvato em gás carbônico e água, ou seja, esse piruvato ele vai ser completamente decomposto em gás carbônico e água. E nesse processo, o piruvato vai ser convertido em acetilcoenzima A. Então, nós vamos agora analisar o processo aeróbico de conversão do piruvato em gás carbônico e água e posterior entrega desses NADs reduzidos à cadeia transportadora de elétron. Então, nós vamos avaliar aqui um processo de respiração aeróbica, porque o aceptor final de elétrons vai ser o oxigênio molecular. Então, nós iniciamos a respiração. No processo de respiração, nós vamos ter que a glicólise ela é apenas o prelúdio do processo de obtenção de energia, ou seja, a glicólise ela vai fornecer insumos para a continuidade do processo de geração de ATP. Esses insumos são o ácido pirúvico e o NAD reduzido. Tanto o NAD reduzido quanto o ácido pirúvico ou piruvato, eles vão ser encaminhados aqui para a matriz mitocondrial. E aí nós iremos perceber que o piruvato ele é convertido em acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A é um carregador desse grupo acetil, que vai ser doado aí para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, nós vamos ter a conversão total desse grupo acetil em gás carbônico. E, além disso, nós vamos ter a formação de novas moléculas de NAD reduzido e de FAD reduzido. Essas moléculas de NAD reduzido e FAD reduzidos vão entregar os seus elétrons na cadeia transportadora de elétron. E nós vamos ter ali a formação de ATP por fosforilação oxidativa. Então, aqui agora, na mitocôndria, nós vamos ter os processos do ciclo de Krebs, inicialmente de transformação desse ácido pirúvico em acetilcoenzima A, ciclo do ácido cítrico e, posteriormente, a fosforilação oxidativa. Nós vamos ver cada etapa dessa. Então, nós temos aqui o piruvato. O piruvato ele é convertido no grupo acetil, e esse grupo acetil ele é imediatamente ligado com a enzima A.
Então, no processo de conversão do piruvato em acetilcoenzima A, nós temos a remoção aí de uma molécula de gás carbônico, uma descarboxilização, e nesse processo nós temos a formação de NAD, ou seja, a conversão do piruvato em acetilcoenzima A, existe ali a possibilidade de extração de elétrons, então com essa etapa nós temos a formação de NAD reduzido. E é interessante notar que de uma molécula de 3 carbonos, nós temos a conversão dessa molécula para outra de 2 carbonos que compreende o acetil. O acetil ele vai ser agora unido com a coenzima A, então a acetilcoenzima A ela vai ter esse composto que é a coenzima A, que na verdade é um carreador desse grupo acetil. E agora esse grupo acetil ele vai ser doado para o oxalacetato, que é uma substância que está presente na matriz mitocondrial. E nós temos aqui que o oxalacetato, quando recebe o grupo acetil, vai ser convertido em ácido cítrico. Então, o oxalacetato ele é uma molécula orgânica composta de 4 carbonos. Quando recebe o grupo acetil, tem ali como produto o ácido cítrico, que é uma molécula de 6 carbonos. Lembrando que 2 carbonos vieram desse grupo acetil. O ácido cítrico ele vai passar por uma sequência de reações em 8 etapas. E essa sequência de reações, o que vai ser verificado é a conversão desse grupo acetil em gás carbônico. Então, se nós analisarmos rapidamente, esse grupo acetil, ele tem hidrogênio. O que vai acontecer, então, no ciclo do ácido cítrico é a remoção desses hidrogênios e, com isso, a remoção de elétrons. E, como resultado, nós vamos ter a formação de CO2, ou seja, de uma molécula, que é o gás carbônico, que não tem ali a presença de hidrogênio, significando que todos os elétrons possíveis de serem arrancados na forma de hidrogênio foram arrancados. Então, é no ciclo de Krebs que nós vamos ter a completa oxidação daquela glicose em gás carbônico. E com isso, o que nós temos? A formação de novas moléculas de NAD reduzido. Então, durante o ciclo de Krebs, nós temos a extração dos hidrogênios desse grupo acetil com formação de NAD reduzido, porque quem vai transportar, quem vai recepcionar esses elétrons arrancados na forma de hidrogênio é o NAD. Tá? Além disso, nós temos em algumas etapas que não vai ser o NAD que vai receber, vai ser o FAD. Então, o FAD ele acaba também recepcionando esses elétrons. Mas tanto o NAD reduzido quanto o FAD reduzido, eles vão entregar esses elétrons à cadeia transportadora de elétron. Além disso, nós temos a formação de um GTP, que seria aí o equivalente ao ATP. Então, nós temos aqui a formação de uma molécula altamente energética, que é o GTP. Bom, mas em resumo, o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, em homenagem a Krebs, que foi o autor que descobriu essa sequência de reações de oxidação do grupo acetil em gás carbônico, com concomitante formação de NAD reduzido, FAD reduzido e uma molécula de GTP, nós temos que esse ciclo do ácido cítrico ele envolve justamente isso. Ele envolve a oxidação desse grupo acetil em gás carbônico. E com isso nós temos a restituição do oxalacetato. Por isso que é um ciclo. Esse oxalacetato ele está agora disponível para receber novamente grupos acetis para que esses grupos acetis entrem no ciclo do ácido cítrico e sejam oxidados completamente aí a gás carbônico. E ciclo do ácido cítrico porque nós temos o início desse ciclo ali com a formação do ácido cítrico através da adição do oxalacetato ao grupo acetil. Então agora nós vamos para a etapa de fosforilação oxidativa. Então, continuando, nós agora estamos na última etapa do metabolismo oxidativo, considerando o envolvimento do processo respiratório. E ali nós vamos ver o seguinte, que essa última etapa ela é chamada de fosforilação oxidativa para diferenciar do que ocorre lá na glicólise. Nesse caso aqui, a fosforilação ela vai acontecer com a formação, como resultado da formação de um gradiente de concentração de prótons, e a energia potencial armazenada nesse acúmulo de prótons num determinado compartimento da mitocôndria vai ser utilizado para
a realização da reação que é endergônica, que se refere à conversão do ADP em ATP, utilizando isso a adição de um fosfato inorgânico. Então agora nós vamos ver isso, que existe esse mecanismo de produção de ATP através da utilização da cadeia transportadora de elétron, que vai acumular prótons no espaço intermembrana. E a tendência desses prótons voltarem, porque as substâncias saem de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, essa energia potencial de difusão ela é utilizada para sintetizar ATP, a partir dos seus precursores ADP e fosfato inorgânico. Só que esse tipo de fosforilação ele é o contrário da fosforilação que a gente viu na glicólise. Lá é fosforilação em nível de substrato, ou seja, a formação do ATP a partir dos seus precursores, como foi falado, ou seja, a adição do fosfato inorgânico à molécula de ADP, ela é um processo endergônico, envolve gasto de energia, mas lá na glicose, na fase compensatória, você tem a formação de intermediários metabólicos, ou seja, de compostos orgânicos intermediários, com alto poder de transferência do grupo fosforil. Então, naquelas etapas ali, nós temos lá a captura de um fosfato inorgânico do citoplasma, a adição desse fosfato inorgânico num substrato, esse substrato ele se transforma num potencial transferidor desse grupo fosforil, e ele vai transferir para quem? Ele vai transferir justamente para um ADP. Então nós temos uma fosforilação ali, mas ela ocorre em nível de substrato porque é um dos intermediários metabólicos da glicose que fornece o grupo fosforil para que o ADP se transforme em ATP. Bom, mas aqui vai se iniciar como? Todos os NAD reduzidos produzidos na glicólise, no processo de conversão do ácido pirúvico em acetilcoenzima A e também formados a partir do ciclo do ácido cítrico, eles vão encaminhar para esses membros da cadeia transportadora de elétron. Então, lembrando, na membrana mitocondrial, nós temos os membros da cadeia transportadora de elétron, mais a ATP sintase. Então, nós vamos verificar que o NAD ele vai entregar os elétrons ao primeiro membro da cadeia transportadora de elétron. Nesse processo de entrega, o que se verifica? Se verifica que o hidrogênio ele é separado dos seus elétrons. Então, há ali a remoção dos elétrons do hidrogênio, esses elétrons vão passar de membro a membro na cadeia respiratória, onde o poder ali de oxidação é progressivo, ou seja, é crescente. O segundo membro tem um poder de oxidação maior do que o primeiro, o terceiro tem um poder de oxidação maior do que o do meio. Então nós verificamos ali que a cadeia ela é organizada numa sequência de complexos proteicos capazes de retirar elétrons do membro anterior. E aí a gente vai ver que esses elétrons vão passando por essas cadeias, sendo que na respiração aeróbica, o aceptor final de elétrons é o gás oxigênio. Ou seja, o gás oxigênio ou oxigênio molecular, ele tem maior poder de oxidação do que o último membro aí dessa cadeia transportadora de elétron. Mas e o hidrogênio? O hidrogênio, agora que é o próton de hidrogênio, porque perdeu os elétrons, só ficou com um próton, então ele é denominado de próton de hidrogênio, tem carga positiva. Ele, à medida que esses elétrons vão passando de membro a membro da cadeia, existe uma energia ali sendo utilizada para o bombeamento desses prótons de hidrogênio para o espaço intermembrana. Então começa a se acumular aqui hidrogênios, começam a se acumular aqui os hidrogênios, os prótons de hidrogênio. Então nós vamos ter a criação de um potencial de difusão de prótons de hidrogênio. Por quê? Porque os prótons de hidrogênios aqui acumulados, eles tendem a sair de onde eles estão mais concentrados para onde eles estão menos concentrados. Só que a membrana externa ela não é permeável a prótons de hidrogênio. E a membrana interna só tem um elemento que é permeável à volta desses prótons de hidrogênios, a matriz mitocondrial, que é a ATP sintase. Então, na verdade, existe aqui um acúmulo de energia potencial num gradiente de difusão, ou num gradiente eletroquímico, porque eu tenho acúmulo de cargas positivas no espaço intermembrana que tendem a voltar para a matriz, e se utiliza desse potencial de difusão para a reação endergônica, que é a produção de ATP a partir dos precursores ADP e fosfato inorgânico. Então, à medida que esses prótons de hidrogênios retornam por meio da ATP sintase, se verifica isso.
é verificado que o ADP ele agora é unido com o fosfato inorgânico para se transformar em ATP. E esses hidrogênios, esses prótons de hidrogênios, vão ter como aceptor o oxigênio molecular, formando a água. Então a gente diz aqui que o oxigênio molecular é reduzido à água. Então o aceptor final de elétrons na respiração aeróbica é o oxigênio molecular. E se fosse uma respiração anaeróbica? Se fosse uma respiração anaeróbica, todos os processos aconteceriam até esse momento de quem vai receber esses elétrons no final das contas. Porque aqui, nesse caso, quem recebe os elétrons, no contexto da respiração anaeróbica, são moléculas chamadas, são moléculas que não correspondem ao oxigênio molecular. Ou seja, nitrato, sulfato, são essas moléculas que vão ser aceptores finais de elétrons na respiração anaeróbica. É uma respiração menos eficiente, porque esses aceptores não são aceptores com esse poder de oxidação que o oxigênio molecular tem. Então, o processo mais eficiente de produção de ATP ainda é a fosforilação oxidativa aeróbica, envolvendo a respiração, portanto, a utilização das cadeias transportadoras de elétrons. Depois nós temos a respiração anaeróbica e, por fim, vai vir a fermentação. Quando é que ocorre a fermentação? A fermentação vai ocorrer quando falta o oxigênio molecular. Por quê? Se faltar o oxigênio molecular, nós não temos aqui a quem transferir esses prótons de hidrogênio, no caso dos organismos aeróbicos. E aí o que acontece? Há um acúmulo de prótons de hidrogênio no espaço intermembrana. O NAD não consegue mais entregar os elétrons que ele está carregando para o primeiro membro da cadeia transportadora de elétron. Portanto, nós vamos ter um acúmulo de NAD reduzido. E com isso você tem a parada do ciclo do ácido cítrico e da glicose no final das contas. Por quê? Porque não tem NAD oxidado. A quantidade de NAD na célula é reduzida. Então, a quantidade de NAD oxidado é facilmente reduzida, se convertendo em NADH, e por isso nós precisamos, é necessário que haja um mecanismo de reposição desse NAD, no caso da ausência do gás oxigênio ou do oxigênio molecular. Porque se não houver oxigênio molecular, existe uma interrupção de todos os processos de oxidação, incluindo aí a respiração, a transferência de elétrons, o ciclo do ácido cítrico e, por fim, a glicólise. Então, existe agora uma necessidade, uma urgência de reciclar, de restaurar os NAD na forma oxidada. Aí entra o mecanismo da fermentação, que a gente vai ver mais à frente, onde existirão ali moléculas orgânicas que vão receber esses elétrons do NAD e restauram assim o NAD oxidado, certo? Agora, quando nós analisamos aqui a respiração aeróbica, ela tem aproximadamente, se nós considerarmos a formação de 30 ATP, existe uma discussão forte se é 38, 36 ou 30 ATP, certo? Vamos considerar que seja 30 ATP. Nas literaturas mais recentes, pontuam que como resultado de moléculas de ATP formadas são 30 ATPs. Então, se nós considerarmos 30 ATPs, existe aí um aumento de 15 vezes o número de ATPs em relação àqueles produzidos pela glicólise, certo? Agora, então nós temos aqui a equação da respiração aeróbica para finalizar. A glicose, na presença de oxigênio, é completamente convertida em gás carbônico e água, certo? É um processo exotérmico, ou seja, é um processo exergônico. Por quê? Porque se eu analiso a quantidade de energia livre, útil para o trabalho, presente nas ligações químicas dos compostos formados, tanto o gás carbônico como a água, é menor do que aquela energia armazenada ali na glicose, certo? Então houve a liberação de energia, essa energia é captada pelo processo de respiração aeróbica e convertida em ATP, certo? E quem é o aceptor final desses elétrons e do hidrogênio? É o oxigênio, porque a gente percebe que a própria equação mostra isso. O composto carbonado no lado dos reagentes, ele doa, é extraído dele os hidrogênios,
Tanto é que ele é completamente convertido em gás carbônico, uma molécula que não tem hidrogênio, e quem vai receber esses hidrogênios no final das contas é o oxigênio molecular. Então o oxigênio molecular recebe os hidrogênios e é convertido ou reduzido a água. Então nós terminamos essa parte, falamos de metabolismo oxidativo envolvendo aí as etapas da glicólise, a formação da acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs e também a fosforilação oxidativa que utiliza a cadeia transportadora de elétrons. E aí a gente fez a diferença entre respiração aeróbica e anaeróbica. Nós partiremos agora para a fermentação. Então a fermentação é um processo de oxidação da glicose em condições anaeróbicas, onde o aceptor final de elétron é uma molécula orgânica, e isso se dá pela urgência de reposição de NAD reduzido. Então, a única forma de obtenção de energia no processo de fermentação são os 2 ATPs líquidos formados pela glicólise, onde nós verificamos aí que esse tipo de fosforilação, esse tipo de formação de ATP se dá por fosforilação em nível de substratos. Ou seja, nós temos ali a formação de intermediários metabólicos ao longo da quebra da glicose, que recebem grupo fosforil do citoplasma e se tornam altamente capazes de transferir esse fosforil, esse grupo fosfato, para o ADP. E com isso você tem lá a produção de ATP. Só que a gente viu também que no processo da glicólise nós temos o rendimento líquido de 2 ATPs, porque 2 ATPs foram utilizados na fase preparatória. Na fase compensatória temos a produção de 4 ATPs e ali o rendimento líquido, portanto, são de 2 ATPs. Mas agora a gente vai ver as etapas da fermentação. Então aqui, essa ilustração demonstra o destino do piruvato. O primeiro destino foi aquele que a gente viu. Existe ali gás oxigênio, esse organismo é aeróbico, então ele pode utilizar a respiração aeróbica. Então, nesse processo, o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, é processado esse grupo acetil no ciclo do ácido cítrico, formando gás carbônico e água. Então, o destino do piruvato, em condições aeróbicas, no organismo que faz respiração aeróbica, é ser convertido em acetilcoenzima A. Ponto. Agora quando não tem no organismo aeróbico a presença do oxigênio molecular, há necessidade de reposição desses NAD na forma oxidada. Então, o que vai acontecer? O piruvato ele é convertido ou em etanol ou em lactato, e com isso nós temos a restauração das quantidades de NAD oxidado. Quando o piruvato é convertido em etanol, nós estamos falando de fermentação alcoólica. Quando ele é convertido em lactato, nós estamos falando de fermentação lática, certo? A fermentação lática ela ocorre nos músculos, nas células musculares, ou seja, mediante a exercícios intensos. Começa a se criar ali uma condição anaeróbica, não há chegada de forma eficiente e suficiente de gás oxigênio para as células musculares. Com isso, essas células musculares acabam ativando o processo de fermentação, onde o ácido pirúvico ou piruvato é convertido em lactato. Com isso, existe ali um mecanismo para a restauração do NAD oxidado e ali continuação de produção de ATPs para prosseguimento do exercício, da contração muscular. Além disso, o lactato é produzido por bactérias que produzem ácido lático, e essas bactérias são utilizadas, por exemplo, na fabricação de queijo a partir do leite. Então nós temos ali as bactérias crescendo no leite, elas produzem ácido lático, e esse ácido reduz o pH e faz com que as proteínas do leite desnaturem, formando o queijo. Além disso, nós podemos encontrar bactérias fermentadoras com produção de ácido lático na vagina, e ali você tem a criação de um pH reduzido através do ácido lático que impede a colonização de diversos patógenos. Por outro lado, a fermentação alcoólica ela é utilizada para a produção de biocombustíveis. Então, nós temos aí, por exemplo, cana-de-açúcar. Nós pegamos lá o açúcar da cana-de-açúcar, expomos a organismos que realizam fermentação alcoólica, o produto é o álcool pode ser utilizado como combustível. Além disso, nós podemos fabricar as bebidas alcoólicas através desse processo. Bom, então a fermentação lática, o que acontece quimicamente na fermentação lática? Nós temos um complexo que é o lactato desidrogenase. A lactato desidrogenase converte o piruvato em lactato, e com isso você tem lá nesse processo a doação de elétrons para o piruvato para que ele se converta em lactato.
Então nós podemos verificar aqui que no piruvato nós temos aqui uma acetona, um carbono formando duas ligações com oxigênio. Quando o piruvato recebe o hidrogênio do NAD, ele acaba lá tendo o rompimento dessa ligação dupla e a formação ali de uma ligação com um hidrogênio recebido. Então o piruvato ele acaba se convertendo em lactato, certo? Bom, então o aceptor final de elétrons na fermentação lática é o próprio ácido pirúvico ou piruvato. A diferença entre ácido pirúvico e piruvato é a seguinte: o ácido pirúvico ele vai ter um hidrogênio associado ao oxigênio aqui. E aí é característica de um ácido orgânico. Agora, no citosol, ou seja, no citoplasma, nas condições fisiológicas de pH encontradas ali, esse oxigênio ele é destituído do seu hidrogênio. Portanto, ele é chamado de piruvato e não ácido pirúvico. E assim com outros ácidos orgânicos. Aqui deveria ser ácido lático e não lactato. Mas por essa condição desse oxigênio aqui, do grupo carboxil, ele perder esse elétron por causa da condição de pH do ambiente citosólico, acaba se dando o nome de lactato. Mas o fato que vocês têm que reter aqui a atenção é o seguinte: na fermentação lática, o aceptor final de elétrons é o ácido pirúvico, ou uma molécula orgânica, certo? Então, é essa molécula orgânica, o ácido pirúvico, que vai receber os elétrons arrancados da glicose e transportados temporariamente pelo NAD. Ou seja, a forma de restauração do NAD oxidado para a continuação da glicólise se dá através da hidrogenação, ou seja, da adição de hidrogênio no piruvato, convertendo ele em lactato. Bom, então agora nós vamos falar da fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, nós temos ali uma sequência de duas reações de conversão do piruvato ao etanol, e ali nós vamos verificar o seguinte, que o piruvato, inicialmente ele é descarboxilado, ou seja, é retirado dele um gás carbônico e ele é convertido em acetaldeído. O acetaldeído, por sua vez, vai ser o aceptor final de elétrons. É ele que vai receber os elétrons carregados pelo NAD reduzido. Então o NAD ele entrega o hidrogênio e os elétrons para o acetaldeído. O acetaldeído ele acaba se transformando em etanol e ali nós temos que o NAD ele acaba sendo ali restaurado na sua forma oxidada, e ali nós temos a continuidade do processo de glicólise. O que determina se uma célula vai fazer fermentação alcoólica ou fermentação láctica? O tipo de enzimas que ela tem. Se elas tiverem essa enzima, piruvato descarboxilase e desidrogenase alcoólica, nós vamos ter ali que essas enzimas estão associadas à conversão do piruvato em etanol. Se elas tiverem a lactato desidrogenase, nós vamos ter a conversão do ácido pirúvico ou do piruvato em ácido lático. Então depende do conjunto de enzimas que elas têm, certo? Mas a fermentação alcoólica e a fermentação lática representam alternativas metabólicas de oxidação da glicose, na ausência, no caso dos organismos aeróbicos, do oxigênio molecular. Então, ali permite-se a continuidade da glicólise, porque a célula precisa de ATP, uma vez que ela consome ATP constantemente. Nessas condições anaeróbicas temporárias, esses organismos podem agora ter esse recurso da fermentação para a continuação da única forma, nesse momento, de se obter ATP, que é através da glicólise, com rendimento de duas moléculas de ATP. E qual é a diferença? A diferença é que nós vamos verificar que na fermentação, o substrato, o aceptor final de elétron é uma molécula orgânica, ou é o próprio piruvato, ou é, no caso, o acetaldeído, ou seja, o acetaldeído na fermentação alcoólica é que é o aceptor final de elétrons para a restauração do NAD oxidado. É interessante comentar que nos nossos fígados, ou seja, nas nossas células hepáticas, existe aí, no processo de metabolismo do etanol, uma enzima que é essa enzima equivalente à desidrogenase alcoólica, que também é chamada de álcool-desidrogenase, que converte o etanol em acetaldeído. Então, o acetaldeído passa a ser aí um metabólito intermediário que está associado aí no processo de metabolização do etanol para a excreção. E o acetaldeído, ele acaba ali comprometendo o funcionamento do citoesqueleto, e isso acaba resultando aí na dificuldade de exportação de vesículas lipídicas, contribuindo assim para a formação de uma
de um acúmulo de gordura no fígado, ou seja, de uma esteatose hepática. Então, isso é interessante ser comentado. Então, finalizando, nós vimos o processo de fermentação, onde que, na ausência do oxigênio molecular, existe esse recurso, essa alternativa de metabolismo da glicose, principalmente para a restauração do NAD oxidado. Mediante tanta informação, deixe vocês com esse pensamento da Marie Curie. Na vida não existe nada a temer, mas a entender. Lembrando que a Marie Curie foi uma grande cientista que ganhou aí 2 prêmios Nobel e trabalhando com radioatividade, certo? Então a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço.